Vamos lá, então. Superfície equipotencial, que é mais conceito sobre potencial elétrico. O que é superfície equipotencial? São pontos com o mesmo potencial elétrico. São superfícies que têm o mesmo potencial. Por que agora eu posso tratar isso de pontos de mesmo potencial? Como o potencial não é vetorial, ele não depende de direção e sentido, se eu pegar uma carga e colocar em volta dela vários círculos, esses pontilhados que estão aqui, ó, em volta dele, cada círculo desse está a uma distância igual, em qualquer ponto dele, a mesma distância da carga. Como o potencial depende da carga e da distância, o potencial no círculo ele vai ser sempre o mesmo. Só vai ser diferente se eu mudar de círculo, porque eu estou mudando de distância. Então, no ponto A, eu tenho uma certa distância, no ponto B, eu tenho outra distância. Então, eu teria outro potencial. Só que esse potencial em volta, aqui onde está o B, ó, na quarta linha pontilhada, é tudo igual. Isso quer dizer o seguinte: se eu tiver que levar uma carga do A para o B, da segunda linha para a quarta linha, tanto faz eu levar ela reta aqui, ó, como eu levar lá para o outro lado, aqui embaixo, porque eu estou indo de uma linha de potencial para um outro potencial que é tudo igual. Então, o trabalho é o mesmo. Não faz diferença se eu levar reto ou se eu vier aqui, ó, fizer um monte de curva e levar aqui para frente. Desde que eu saia do mesmo potencial, da mesma linha, né, da mesma superfície, para outra de mesma superfície, de mesmo potencial. Tá? Então, é só para mostrar para vocês que em volta de uma carga eu posso ter várias superfícies e cada superfície dessa tem o mesmo potencial. Só muda se mudar a distância. E se eu usar placas paralelas, o potencial aqui, ó, é o mesmo, mas aí seriam retas paralelas. E essas linhas que estão de azul são as linhas de campo, as linhas de força. Ela representa que o campo elétrico existe aqui e as linhas de superfícies equipotenciais seriam essas superfícies pontilhadas em volta dessa carga. É só para indicar superfície de mesmo potencial. Observação importante aqui é: o potencial elétrico decresce no sentido da linha de força, ou seja, ele fica menor se eu seguir a linha de força, que é essa linha azul. Então, quanto mais afastado aqui eu seguir, menor vai ser o potencial. Se a carga de teste que eu colocar aqui em volta for positiva, espontaneamente ela vai do maior para o menor, porque espontaneamente, se a carga é positiva, ela vai sair do polo positivo para o negativo. E sempre o positivo é maior que o negativo. Então, ele vai do maior para o menor. E se a carga de teste for negativa, ela move-se espontaneamente do menor para o maior, porque ela vem do menos para o mais, e o menos é menor, o mais é maior. Tá? Essa é a ideia para a superfície equipotencial. Campo elétrico uniforme é uma outra definição que a gente também adota aqui, mas só pode ser usado o campo elétrico uniforme, ou seja, constante, quando eu tenho duas placas paralelas. Essas placas paralelas, uma sendo positiva, outra negativa, gera no interior dessas placas um campo elétrico constante, um campo elétrico uniforme. Então, em qualquer ponto que você quiser calcular aqui dentro, o campo elétrico é único. Campo elétrico, não é potencial, é campo elétrico uniforme. E aí, se eu quisesse traçar aqui várias linhas pontilhadas verticais aqui, ó, paralelas às placas, eu teria várias superfícies equipotenciais. Cada linha que eu traçar aqui vertical, ela tem um potencial diferente. E dentro dessa definição, a gente pode calcular alguma coisa. Pode relacionar aqui campo com potencial. É isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, a gente vai partir de duas definições. Primeiro, trabalho é Q vezes U. A gente acabou de ver isso. Trabalho é carga vezes BDP. E trabalho pode ser força vezes deslocamento. Aí você fala assim, professor, mas lá atrás você falou que não podia usar isso. Nesse caso, eu posso. Por que nesse caso eu posso? Porque já que o campo é uniforme e ele que gera força, então ele vai gerar uma força uniforme aqui dentro também. Uma força constante. Se essa força é constante, eu posso usar trabalho através dessa expressão aqui. E qual é essa distância? A distância que separa as placas. Ou as superfícies que você quiser aqui no meio. Né? A distância que separa as placas ou a superfície. E essa força, ela é gerada pelo campo.
Como eu quero associar campo com potencial ou com diferença de potencial, eu vou lembrar que força elétrica é campo vezes carga. E aí, se eu trocar isso tudo, né, já que trabalho é Q vezes U, ou F vezes D, eu posso dizer que Q vezes U é igual a F vezes D. E o F é E vezes Q. Aí, olha só que eu monto. Trabalho seria Q vezes U igual ao outro trabalho, que é F vezes D. Mas o F vezes D é E vezes Q. Esse Q que eu uso para multiplicar o U é o mesmo Q que está sendo transportado. Então, eu posso cortar e chego à conclusão que U é igual a E vezes D. Diferença de potencial entre duas placas pode ser dado pelo produto campo vezes distância das placas. Essa é uma expressão que eu só posso usar em campo elétrico uniforme. Em outra parte não cabe isso, só em campo elétrico uniforme. Então tem exercício que já fala. Num campo elétrico uniforme, se ele falar sobre isso, ele está tratando dessa expressão. E aí, pessoal, eu quero que vocês, já aproveitando esse embalo, associem aqui outras definições. Pessoal, se o campo é uniforme, eu disse, a força também é uniforme. A força é constante. Se eu tenho força constante, eu posso ter aceleração constante. E aí eu posso usar, segundo a lei de Newton, por exemplo, como força igual a m vezes a, para calcular a aceleração dessa partícula. Uma vez que eu tiver a massa dela, eu consigo calcular a aceleração. Porque dá para calcular força. Se eu tenho força, dá para calcular a aceleração. E aí, se eu calculo a aceleração, dá para descobrir velocidade. Porque se a aceleração é constante, eu passo a ter movimento uniformemente variado. E aí cabe nessa definição cálculos de velocidade. Cabe aqui cálculos de tempo. Porque se eu calculo velocidade, se eu tenho aceleração, eu posso ter tempo. Então a gente vai associar muito essa parte com movimento uniforme variado, com dinâmica, né, com lei de Newton, com energia cinética, do mv ao quadrado sobre 2, porque dá para calcular energia cinética se eu tiver velocidade. Então a gente vai trabalhar muito com essas associações nessa parte, principalmente na parte de campo elétrico uniforme. Vocês vão ver que a gente associa isso. O próprio acelerador de partícula, né, que alguns países têm acelerador de partícula, eles trabalham com esse princípio. Placas paralelas, sinais opostos, jogam uma partícula no meio para ela ser acelerada, porque ali tem interação de eletricidade. A eletricidade gera uma aceleração dessa partícula. Vamos fazer um exemplo para a gente definir isso. No esquema são dadas as linhas de força de um campo elétrico uniforme em suas respectivas superfícies equipotenciais. Está vendo essas linhas indo para a direita? O que indica? Aqui deve ter uma placa positiva e aqui tem uma placa negativa, né? Porque ela está indo do mais para o menos. A linha de campo é sempre indo do mais para o menos, né? Nessa definição aqui que nós temos que estar utilizando. Letra A. Intensidade do campo elétrico é a pergunta do problema. Ele trouxe o potencial dessa linha primeira aqui, que é onde está o ponto A, o potencial da segunda linha. Então, qualquer ponto dessa linha, o potencial vale 4 volts. Em qualquer ponto dessa linha, o potencial vale 8 volts. Trouxe a distância que separa as linhas. Todas elas estão na mesma distância de 0,1 metro. Tem um ponto C aqui na frente. E pergunta, qual a intensidade do campo elétrico? Bom, eu já sei que o campo elétrico aqui é uniforme. Se eu tenho essas linhas, né, do campo elétrico uniforme, o próprio texto já diz, essas linhas paralelas de campo elétrico indica que ele é constante. Letra B. Qual o trabalho realizado para pegar a carga de -2 para ir de A até C? Segunda pergunta. E letra C, qual o potencial do ponto C? Terceira pergunta. Vamos lá para o cálculo. Esse é o desenho. Essa é a primeira pergunta. Campo elétrico tendo esse desenho. Vou usar o produto U é igual a E vezes D. O que eu quero? Eu quero o E, o campo elétrico. Qual distância que eu vou usar? Bom, eu tenho que saber qual U que eu vou usar. A única coisa que eu posso fazer o U é de A até B, porque eu tenho o potencial de A e o potencial de B. Então, eu posso calcular o U de A para B, que seria 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4 volts. E de A para B, a distância é 0,1 metro. Bom, tendo o U e tendo a distância, dá para calcular campo elétrico. 4 é igual a E vezes 0,1. O E
vai ser 40 newton por coulomb, né, que é 4 dividido por 0,1. Então, o campo elétrico constante aqui é de 40 newton por coulomb. Letra B. Qual o trabalho realizado pela força do campo para levar a carga de menos 2 do ponto A até o ponto C? Bom, o trabalho pode ser Q vezes U. A carga eu já sei quanto vale. Mas qual é o U de A até C? Aí, pessoal, dá para fazer por definição, depois eu vou mostrar para vocês, e dá para fazer pela equação U igual a E vezes D, porque agora eu já tenho o E e tenho a distância de A até C. Então, se eu usar a equação, eu vou fazer o seguinte cálculo: 40 para o E e 0,4 pela distância do A até o C. 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1. E dá 0,4. Isso vai dar um total de 16 volts. O de AC é igual a 16 volts. Se eu tenho o U e tenho o Qzinho, que é menos 2, é só substituir. Qzinho de menos 2 vezes 10 menos 6, aí o sinal tem que ficar vezes 16. Menos 2 vezes 16 dá menos 32 vezes 10 a menos 6. Deu negativo, então significa que para levar a carga negativa de A até C, eu tenho que forçar. Por quê? É uma carga negativa e do lado direito tem placa negativa. Então, o natural não é ir para a direita, o natural seria ir para a esquerda. Como eu levei ela para a direita, eu forcei, por isso deu negativo. E por último, potencial no ponto C. Se eu usar a definição que o U de AC é VA menos VC, o U de AC eu tenho que estar aqui, ó, calculei. O VA está aqui. Eu vou achar o VC. 16 é igual a 8 menos VC. O VC passa para cá, fica positivo. 16 negativo. 8 menos 16 vai dar menos 8. Então, o potencial de C é menos 8 volts. Pessoal, eu poderia fazer a definição aqui sem fazer essa conta? Poderia. O que você observa? Ó? De A para B, são duas superfícies equipotenciais e separadas de 0,1 metro. A diferença de potencial de A para B é 4 volts. E você observa que, seguindo a linha de campo, ele diminui. Então, de 8 ele foi para 4. De B para o próximo é 0,1. Então, a diferença também vai ser 4. De 4, se vai ser diferença 4, 4 menos 4 vai dar 0. Desse aqui para o próximo, 0 menos 4 vai dar menos 4. E desse último para o C, menos 4 menos 4, menos 8. Então, você chegaria a essa definição sem fazer conta. Só mostrando que a cada linha dessa, como elas são separadas da mesma distância, a diferença é de 4 volts. E como o potencial decresce no sentido da linha de campo, ele vai decrescendo de 4 em 4. 4, 0, menos 4, menos 8, menos 12 e assim por diante. Então, você chegaria à conclusão que o ponto C tem menos 8 volts. Essa é a resposta da letra C, que eu posso fazer pelo cálculo também, né? E para fechar, condutor é equilíbrio eletrostático, tem algumas particularidades. Primeiro, quando não existir nele movimento ordenado de cargas. O condutor está em equilíbrio quando ele tem carga e fica para ele, quando ele não libera essa carga. Isso ele está em equilíbrio eletrostático. As cargas estão em repouso. Cargas elétricas em excesso encontram-se sempre na superfície externa desse corpo e não no interior. Toda vez a carga se distribui na parte de fora e não internamente. Por isso, o campo elétrico no interior do condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é nulo. Isso a gente chama de blindagem eletrostática. Se eu estou dentro desse condutor eletrizado, ele pode estar carregado de carga. Eu estou lá dentro, eu estou protegido. Lá dentro não tem campo elétrico, então não tem possibilidade de descarga elétrica. Se eu estou dentro de um carro, o carro está totalmente eletrizado, alguém botou uma rede elétrica no carro, eu dentro do carro estou protegido. Não é por causa do pneu do carro, é devido à blindagem eletrostática, que as cargas se distribuem na parte mais externa possível do corpo. Internamente, o campo é nulo. O potencial já é diferente. O potencial ele é igual, tanto dentro quanto na superfície. Isso mostra, se é tudo o mesmo potencial, não tem por que ter descarga elétrica. Só existe descarga elétrica se tiver diferença de potencial. Então, se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho descarga elétrica. De dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, internamente, eu estou protegido.
E para fechar, tudo que for destaque num corpo, que a gente chama de ponta, a quantidade de carga naquela ponta é mais intensa e, por isso, a possibilidade de descarga elétrica é muito maior na ponta. Isso a gente chama de poder de pontas. Por isso que a gente usa um para-raio como sendo hastes e cheio de pontas, para que possa ter nessa ponta um acúmulo de carga. Então, a possibilidade de um raio, de uma descarga elétrica ser atraída pelo para-raio é muito maior, porque a concentração de carga ali é mais intensa. Então, o poder de pontas é isso. E o para-raio tem uma proteção que vale aproximadamente o dobro da sua altura. Se você construir um para-raio e colocar ele a 20 metros do chão, ele protege um raio de ação de 40 metros em volta dele. Aproximadamente o dobro. Você que vai tudo cair nele? Não necessariamente, mas a possibilidade é muito grande. Então você está... É como se tivesse uma redoma, né? Protegida por aquele para-raio. Mas não é 100% de garantia. Por que isso? Porque ele é uma ponta. Ah, então por isso que eu não posso ficar numa tempestade debaixo de árvore? Não é aconselhável, porque a árvore é destaque. A árvore é ponta. A árvore é para-raio. Até mesmo se você estiver no meio do morro, lá, num pasto aberto, sem nada, você em pé, chovendo, você passa a ser uma ponta. Então é melhor que você deite. Se tiver descarga elétrica, você vai para o chão. Porque senão você acaba sendo destaque ali, né? Você acaba sendo o para-raio daquela região. Essa é a ideia do poder de pontas. Então a blindagem, você está protegido, se você estiver dentro do sistema, né? Não é do lado de fora, é dentro. E o poder de pontas é onde tem acúmulo de carga e a possibilidade de descarga elétrica. A possibilidade do desequilíbrio eletrostático. Essa ponta pode gerar um desequilíbrio. Uma esfera é muito mais fácil de você ter equilíbrio eletrostático. Bom, essa parte, então, como eu disse, é menor do que a primeira.